gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Que a gente está bem, trabalhando aqui nos vídeos, nas oficinas online, tudo por vocês e para vocês. Hoje, antes da gente iniciar a nossa oficina de estimulação, eu queria estar falando um pouquinho com vocês sobre uma temática que muitas vezes e infelizmente é negligenciada, que é o poder da conversa. Vocês conversam com os filhos de vocês? Estou falando de conversar mesmo, não é só falar não, né? Falar, papagaio também fala, mas e conversar? Vocês estão conversando? Não está entendendo? Eu vou contar para vocês. A primeira coisa que aprendemos, ou que deveríamos aprender ao nascer, é a nossa existência. Quando a gente nasce, a gente não sabe que a gente existe. A gente não tem noção de que nós somos seres humanos. E um dos fatores que permitem que nós reconheçamos, que nós aprendemos sobre a nossa existência, é através da autoexperiência. Ou seja, quando o bebê começa a se perceber, a sentir e reconhecer o seu corpo, através do tato, o primeiro sentido a se desenvolver na criança. Então, quando ela toca ou quando algo a toca, ela está aprendendo. E se esse toque vem carregado de emoção, ela vai aprender muito mais. Atrelado a este autoconhecimento, acrescenta-se o desenvolvimento do sentido da audição, o segundo sentido a se desenvolver. Então, enquanto a criança está se reconhecendo enquanto um ser em matéria, ela começa a aprender a ouvir e a perceber que ela está inserida em um ambiente e que neste ambiente existem outros seres, outras pessoas. Essa fase da vida é muito importante, pois a capacidade de reação e percepção da criança ao ambiente está diretamente atrelada ao que ela ouve, como ela ouve e se o som que ela está ouvindo está interagindo com ela ou não, e como ela está interagindo. E isso leva ao como essa criança irá reagir e se integrar no futuro. Por exemplo, quando a criança nasce prematura e precisa de cuidados médicos mais intensos, ela é direcionada a alas mais restritas do hospital, como no caso a UTI. A UTI é um lugar frio, muitas vezes cinzento, e os sons predominantes são o bip da aparelhagem, o choro de outras crianças, a fala baixa dos profissionais que, pela ocupação, não podem criar vínculos emocionais com os bebês ali presentes. Além do contato com os tubos frios, muitas vezes necessário aos cuidados e as picadas que lhes são impostas pelas injeções. Um ambiente bem complexo e assustador para alguém que acabou de chegar ao mundo e não sabe o que está acontecendo, né? Bom, já percebemos que o primeiro reconhecimento dessa criança não é algo carinhoso, que lhe permita compreender o afeto. E como será que essa criança irá se comportar no futuro? Talvez os sentimentos que ela apresentará, assim como suas reações, não sejam tão tranquilas. Essa criança poderá ser introspectiva, com medos, dificuldade de se relacionar, aversão à medicação e até mesmo a profissionais de saúde e hospitais. E será que podemos mudar isso? Bom, podemos tentar, apresentando para elas sensações boas e proporcionando para elas experiências positivas e agradáveis, que permitam com que ela sinta e reconheça esses estímulos positivos, e assim saiba que existem muito mais do que a experiência da UTI. Então, quando vamos tocar na criança, no bebê, é sempre importante falar com ela, na mesma intensidade com que a tocamos. Por exemplo, se estamos realizando uma massagem abdominal com o intuito de estimular o intestino e ajudar a criança a defecar, temos que utilizar um tom de voz tranquilo, demonstrando apoio e passando segurança, já que muitas vezes a criança pode não defecar por medo. Medo. Mas isso é um assunto para um outro dia. Então hoje vamos realizar as mobilizações associadas a este falar, de forma que a criança se reconheça e perceba que aqueles movimentos são importantes para ela. Então, nós falamos aí da importância do toque acompanhado do conversar, né? A gente vai fazer um exemplo bem simples aqui, porque as mobilizações vocês já conhecem bem, né? Então a gente vai focar aqui na parte abdominal.
eu vou dar só um exemplo, né, de como vocês podem estar conversando com as crianças enquanto fazem essa massagem abdominal para estimular o ato da defecação, o ato de fazer cocô, tá bom? Está aqui a nossa queridíssima, mas é claro, gente, vocês vão colocar, né, um apoiozinho aqui embaixo, um apoiozinho aqui no calcanhar, né, conforme a nossa última atividade, tá bom? E vamos focar aqui no abdômen, tá? Como eu sempre falo para vocês, as mobilizações vocês podem fazer todos os dias, inclusive hoje, acrescentando o ato de conversar, tá bom? Então, a gente vai começar a massagem abdominal aqui do lado direito, na parte mais baixa do abdômen, fazendo movimentos circulares, né? E aplicando a nossa conversa. Dona Maria Júlia tem que fazer cocôzinho. Seu intestino tá muito preso e isso vai fazer mal, tá? Depois que você fizer esse cocôzinho, liberar a barriguinha, tirar todo o cocôzinho que tá preso aqui, você vai ver como você vai ficar mais levinha. Sim, senhora. Fazer cocô é muito bom, tá bom? E aqui, ó, a gente aperta aqui um pouquinho para fazer o cocô correr e você poder soltar ele bem rápido, tá bom? Não precisa ter medo de fazer cocô, tá? Ele tem que sair mesmo do corpo da gente, tá certo? Isso, vamos fazer mais uma vez, ó. Cocô vai embora, isso aí. Muito bom, muito bem. Isso. Aí vocês podem me perguntar assim, Tânia, e se a criança soltar pum? Melhor pra fora que pra dentro, já dizia o desenho, né? Aquele desenho animado. Tem que soltar pum mesmo, tá? A criança não pode ficar segurando, porque senão vai fazer mal, tá bom? Então, a criança soltou pum, tudo bem, não tem problema, tá certo? Agora, se a criança tiver um cognitivo preservado, se ela tiver já com noções de autocuidado, né? Aí a gente fala, a gente ensina, ó, pode soltar pum, mas tem que ir no banheiro para fazer isso, né? Que na nossa sociedade, soltar pum, né, em público é algo que não é bom. Mas quando estamos falando de alguém com baixo cognitivo, né? Isso não é problema nenhum, gente. Todo mundo faz, não é verdade? O que a gente tem é que respeitar o limite de cada um. Não é, Dona Maria Júlia? Certo. Como eu falei para vocês, a massagem abdominal foi só um exemplo, tá? A gente deve utilizar essa conversa, essa interação na alimentação, na hora da comida, né? Na hora que tá bebendo água, a criança, a gente vai dar água para criança, né? Principalmente nesse momento, tá bom? Então, a todo instante a gente tem que interagir. Se a gente estiver assistindo uma novela, a criança estiver ali com a gente, né? Um filme, a gente colocar essa criança para interagir com a gente, né? Não basta ela estar ali, ela tem que participar, tá bom? Ah, mas ele tem deficiência, ela tem deficiência. Gente, isso não interessa, isso não importa, tá? Todo ser humano tem a capacidade de aprender, cada um com o seu limite, claro. Mas todo ser humano tem a capacidade de aprender. E eles só vão aprender se a gente permitir. Então, permita que eles aprendam.